Mano, eu não vou estender porque o horário já foi, mas só queria. Você abre novamente lá em Mateus 18, o versículo 15. Acho bem interessante, o Guto lembrou desses versículos, são versículos que lemos comumente, né? Duas coisas a gente deve pensar quando vê isso daqui, né? Esse texto ele não está falando, não é uma doutrina para a igreja, porque a igreja aqui ainda nem tinha sido estabelecida. Mas ele é um princípio para a igreja. O Senhor estava falando de algo que nos ajudaria, né, posteriormente, quando a igreja tivesse sido estabelecida. Por isso essas palavras, né, gentil e publicano, porque acho que os irmãos já explicaram, ficou claro, mas considerar como um gentil, porque o gentil e o publicano, ele não dava ouvidos, não dava ouvidos aos judeus. Eles não tinham interesse, né? Os interesses dele eram outras coisas. Ou era o paganismo, ou era César. Então, é nesse sentido. Mas aí se você, mas tem nada a ver com a igreja, né? Por que considerar o irmão como um publicano? O que que tem a ver? É isso. É porque são pessoas que, dentro da economia judaica, eles não tinham interesse nas coisas que estavam conectadas com o povo de Deus. Só que esse versículo 15, se o irmão pudesse abrir, ele pode nos ajudar na versão, algumas versões trazem assim, mas a Ara, acho que sim, tem um colchetezinho ali. Não está um colchete na sua, mas ela está em itálico, esse contra ti. Né? Se teu irmão pecar, aí contra ti ele está assim, viradinho. Isso indica que nos manuscritos mais antigos, essa palavra ela não continha, ela foi acrescentada em versões mais atuais. Então, se a gente pensar que todo pecado, ele é uma afronta primeiramente a Deus, então nós vamos entender que mesmo que algo tenha sido feito a mim, ele é passível de repreensão. E se não for contra mim especificamente, por exemplo, no caso de alguém que está trazendo uma má doutrina, talvez não seja uma afronta ou um pecado contra a minha pessoa de forma direta, mas ela é de forma indireta, porque ela está indo a Deus. E todo aquele que peca contra Deus está pecando contra aqueles que são de Deus. Então, vale sim essa repreensão. Então, pensando mais ou menos como foi a pergunta, se alguém está trazendo uma má doutrina, não está fazendo de forma pública, que se fosse, obviamente, a Assembleia ela precisa fazer o julgamento imediatamente quando alguém traz uma má doutrina e essa má doutrina é identificada por aqueles que estão naquela reunião. O silêncio e depois chamar o irmão em particular. Mas isso está acontecendo pelos bastidores, não é uma afronta direta a mim, mas ela é indireta a mim. Então é um pecado. E aí esse colchete ele ajudaria porque assim, se o teu irmão pecar, vai até ele sozinho e repreenda ou fale com ele. Explica para ele que aquilo que ele falou está errado. Daí o resto do versículo é dito. Então, se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Então, se ele não entende que aquilo que ele está falando é uma má doutrina, e certamente vai ser bem difícil, porque má doutrina talvez seja um dos mais perniciosos pecados, é necessário que você leve mais dois ou três, o Guto lembrou bem, de cuidados, não precisa expor por toda a Assembleia, porque às vezes esse irmão já falou com um ou com outro, mas a pessoa nem tem conhecimento daquele que ele estava falando. Então não pôde, inclusive, ou até mesmo sobre o assunto em si. Então ele não pôde repreendê-lo, não pôde dizer que ele estava errado. Dois ou três irmãos de cuidado, você leva esse assunto para eles e fala: olha, o irmão falou esse assunto aqui. Eu entendo que isso aqui é uma má doutrina, está errado, não está em conformidade das Escrituras. Os irmãos de cuidados deveriam conhecer sobre o assunto. Se eles também não conhecessem ou não conhecerem sobre esse assunto que está sendo levado, então a gente deve buscar outros irmãos, até de outras assembleias, se o assunto em si é uma má doutrina ou é alguma coisa mais profunda do que eu possa entender, e eu estou achando que ele está trazendo uma má doutrina, mas na verdade ele está indo com uma profundidade maior e eu é que não estou compreendendo. Daí, se de fato for isso, amém. Todos nós aprendemos. Se realmente for uma má doutrina, outros irmãos puderem ajudar, identificando pelas escrituras que aquilo é uma má doutrina, então
leva-se esses dois ou três até o irmão e aí confirma para ele, com as escrituras abertas, de que aquilo realmente está equivocado, que aquele irmão está falando algo que não está correto, não está de acordo com os pensamentos de Deus. E aí sim, o terceiro passo, né, e instância, vai ser tirá-lo efetivamente da comunhão ou de um silêncio, aí depende, né, de como há a recepção dessa investida desses irmãos. Então a Assembleia vai tomar um posicionamento que seria talvez o princípio que a gente encontra no versículo 17 de Mateus 18. E se ele então não atender, ou seja, esses dois ou três que estavam servindo de testemunha, então dize-o à igreja. E se recusar, ainda assim, consideram como um gentil e publicano. Então, aí uma ação disciplinar, né, talvez ela possa ser aplicada até mesmo pela Assembleia. Se for algo particular, como o Guto já explicou, né, talvez seja o fato de nos distanciarmos, notar o tal, porque não está andando de forma, vamos dizer, adequada, está andando de forma desordenada, então ele precisa ser notado. E aí sim, eu acredito que vai ajudar, né? Se esse irmão for tocado diretamente pelo Senhor, senão a Assembleia pode, então, tirar da comunhão, enfim. O Senhor certamente vai ajudar nessa melhor decisão. Eu acho que era só esse pensamento que passou aqui.